E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nós não temos vivido dias fáceis, nós sabemos disso, mas eu espero que esse vídeo te encontre na melhor circunstância possível. Que a graça e a paz de Cristo estejam com você e também com a sua família. Eu queria hoje conversar um pouquinho com vocês sobre obediência. Eu acho que esse é um assunto importante e acho que de vez em quando ele é um tanto quanto mal compreendido no meio cristão. Vamos resumir o Evangelho. Jesus morre, Jesus ressuscita e Jesus nos dá então essa nova vida. Nós somos justificados não por nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9 que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é um dom de Deus e não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação é um ato, uma ação de Deus em nosso favor. Deus ele nos oferece a salvação de forma gratuita. Não temos o que fazer, graça é isso, é presente, é dom, é favor, algo que você recebe sem merecer. E Paulo vem e diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Interessante que Paulo lutava em seu tempo contra igrejas, contra pessoas que muitas vezes entendiam ou subentendiam que haveria uma justiça vinda da obediência. Paulo foi ensinado assim. Paulo havia sido ensinado, e ele fala em Romanos 7, né? Os mandamentos que eu pensei que eram para a vida, depois que eu fui descobrir que eram para a morte. Ou seja, Paulo entendia antes que os mandamentos, eles davam algum tipo de justificação ou de salvação, e depois de Paulo conhecer a Jesus, conhecer o Evangelho, Paulo entende que é o contrário. Os mandamentos revelam a nossa condição, revelam a nossa pecaminosidade, revelam a tragédia que é a nossa vida sem Deus, tanto que em Romanos 3:20, Paulo diz que a função da lei é essa, revelar o pecado. Mas havia nos tempos de Paulo gente que estava entendendo ou estava buscando uma justificação pela lei e também esse mesmo pensamento ele ainda é real em nossos dias. Gente que acaba entendendo que existe algum tipo de justiça através do cumprimento da lei, ou diria então, através da obediência. Interessante que a mesma Bíblia diz pra gente que nossa justiça não passa de trapos de imundícia, ou seja, aquilo que a gente começa a achar que é obediência, que é o cumprimento da lei de Deus, se a gente for ver na prática, talvez não seja bem assim. Para você pensar comigo, será que a gente consegue nos mantermos fiéis aos 10 mandamentos de Deus de forma assim, constante, plena e sem em nenhum momento cairmos, tropeçarmos pelas pedras que estão no nosso caminho? Pense comigo. E existe um outro ponto de vista, e esse é mais sutil, mas também é mais herético, que nos sugere assim, olha, você é salvo para obedecer. A nossa obediência ou as nossas obras, elas são uma resposta à salvação. Ou seja, Jesus te salva, Jesus te justifica, legal, e agora então você vai viver em obediência como resposta à salvação. A verdade é que não existe isso. Não existe uma resposta humana à salvação. Sabe por quê? Porque de Deus é o querer e o efetuar. O que é esta obediência que a gente está sugerindo, ou esse cumprimento da lei, ou essas obras? A obediência, o cumprimento da lei e as obras, nada mais é do que a continuidade da obra de Cristo em nós, através do Espírito Santo, após a nossa justificação. Ok? Então Jesus nos justifica na cruz. Paulo fala em Colossenses 2, 13 a 15 que ele nos vivificou, nos perdoou todas as transgressões, ou seja, como ele fala em Romanos 8, verso 1, não temos mais condenação, porque estamos em Jesus Cristo. Esta é a obra de Cristo. Mas a obra de Cristo não para aqui. Agora, através do Espírito Santo,
Cristo, ele continua atuando em nossa vida e nos tornando a imagem e semelhança dele. É uma obra de uma vida, o que a gente também pode chamar de santificação. E muitas vezes nós entendemos errado a santificação, subentendendo que a santificação é uma obra nossa, uma tarefa nossa. Não é. A santificação é uma obra que Deus faz em nós. A obediência é a obra de Deus em nós, é Jesus em nós, é Cristo atuando em nós através do Espírito Santo. Então, qual é a nossa parte? Já que nós ressuscitamos com Cristo, já que nós já estamos salvos em Jesus Cristo, em confiança, não em arrogância, não em prepotência, mas em confiança nos méritos de Cristo. A nossa parte agora é viver a cada dia da nossa vida em Jesus Cristo. É permitir que Jesus seja cada dia da nossa vida o Senhor da nossa história, o Senhor da nossa existência. Então, quando Jesus é o Senhor de tudo que temos, de tudo que somos, essa vida de obediência, essas obras ou esse cumprimento da lei se dará da forma mais natural possível. Não porque nós alcançamos algo, não porque nós nos tornamos obedientes, mas tudo isso como uma consequência da obra contínua de Jesus em nossa vida, em nosso caráter. E fazendo isso, eu tenho certeza que estaremos vivendo o centro da vontade de Deus para a gente. É a cada dia Jesus em nós, a cada dia Jesus sendo nosso Senhor, que essa bênção, que essa promessa também se cumpra na sua vida. Um grande abraço.